O Brasil convive, desde o início da colonização pelos portugueses, com uma cultura muito negativa de tolerância à corrupção e à impunidade daqueles que detêm poder político e econômico. Logo depois das extraordinárias manifestações espontâneas que levaram milhões de brasileiros às ruas em 2013 para protestar pacificamente contra um sistema corrupto e corruptor, surge a Operação Lava Jato em 2014. Em poucos anos, essa força-tarefa, conduzida por uma equipe multidisciplinar, formada por especialistas da Polícia Federal, procuradores do Ministério Público, foi capaz de escancarar o maior esquema de corrupção até então descoberto nesta nação. Provas materiais e testemunhais contundentes levaram à condenação pela primeira vez de dezenas de políticos e empresários muitíssimos poderosos, mas também muitíssimos corruptos, incluindo aí, na época, o ex-presidente da República, Lula, condenado a 12 anos de prisão por 3 instâncias da nossa justiça, por unanimidade, diga-se de passagem. Para termos uma pálida ideia do nível dos desvios, basta citar apenas uma das dezenas de colaborações premiadas que houveram no Brasil. Pedro Barusco, quem não se lembra dele? Um gerente do 3º escalão da Petrobras. Ele devolveu sozinho, anota aí, busca aí, dá um Google. Sozinho ele devolveu 500 milhões de reais. Esse dinheiro caiu de onde? Esse dinheiro, óbvio que foi desviado. Isso ajuda a explicar por que a Lava Jato conseguiu recuperar mais de 15 B de bola e de índio, 15 bilhões de reais roubados do povo brasileiro. Não é à toa que essa operação é um símbolo positivo, recente, do trabalho honesto, honrado de servidores públicos exemplares, que mostraram que a justiça pode ser para todos nesse país. Nesse momento tão promissor, até o STF dá um passo importante. Em 2016, por 6 votos a 5, declara como constitucional a prisão em segunda instância. É o Brasil se aproximando dos países de primeiro mundo, dizendo não à impunidade, inspirado, empurrado por milhões de brasileiros naquele momento, com o sentimento de que a justiça, sim, finalmente, seria para todos. Mas tudo começa a virar de cabeça para baixo a partir do dia 7 de novembro de 2019, quando o mesmo STF, também por 6 votos a 5, olha aí, a diferença de menos de 4 anos, decide agora que a prisão em segunda instância é inconstitucional. O que mudou? Por quê? Que poderosos foram beneficiados com isso? Se a prisão não mudou, se a Constituição é a mesma, o que pode ter mudado em tão pouco tempo? O que mudou em tão pouco tempo? É a pergunta que o cidadão de bem, ele faz. A resposta a essa pergunta veio exatamente um dia depois, no dia 8 de novembro, quando Lula é libertado depois de cumprir apenas 582 dias de prisão. Nesse mesmo ano de 2019, o STF instaura um inquérito
4781, o famigerado inquérito das fake news, onde um único ministro acusa, investiga, julga e condena sem direito a qualquer apelação, ou seja, sem o devido processo legal. O inquérito chamado por colegas, na época, de inquérito do fim do mundo. A partir daí, tem início uma verdadeira perseguição política a artistas, jornalistas, comunicadores, empreendedores, pastores e até parlamentares no Brasil. Agora tem uma coincidência nisso aí. Todos de um mesmo espectro. Todos conservadores, como a maioria de vocês que me assiste nesse momento, a maioria dessa nação que pensa dessa forma. Nas eleições presidenciais de 2022, tivemos pela primeira vez um TSE, repito, com respeito a quem pensa diferente, mas funcionando como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente um lado. A imparcialidade chegou ao ponto de proibir o lado opositor de dizer verdades fundamentais para o esclarecimento do eleitor na época, para o alerta ao brasileiro na época. Foi proibido, por exemplo, dizer que o PT e Lula sempre defenderam a legalização do aborto. Foi proibido falar a verdade sobre as amizades do ex-presidente, então candidato, com os ditadores sanguinários, como Nicolás Maduro e Daniel Ortega, que estão tocando terror na sua nação há décadas. Foi proibido dizer a verdade sobre o malabarismo jurídico feito pela Corte, que tornou Lula inelegível novamente, contrariando decisões do Poder Judiciário em 3 instâncias que o condenaram pela participação no maior esquema de corrupção da história do país. Mesmo com tudo isso, o resultado final das eleições foi apertado. O sistema todo agindo, o resultado foi pouco maior de 1% para a eleição de Lula. A partir daí, se intensifica a escalada de inversão de valores, quando o próprio candidato Lula tinha dito por várias vezes que queria pacificar essa nação. Queria agir como um estadista. Ora, quem caiu nessa? A prática diz outra coisa. O sistema quer vingança. O Brasil assiste, estarrecido, a essa arbitrária cassação do mandato de um dos deputados federais mais votados da história desse país. O ex-procurador, responsável pela Lava Jato, Deltan Dallagnol, teve seu mandato cassado pelo TSE numa vergonhosa decisão baseada em meras suposições, quando ele, lá no TRE do Paraná, ganhou por unanimidade. Chegou em Brasília, no TSE, perdeu por unanimidade. E ele chegando aqui. Quem acompanhou a trajetória dele foi um trabalho típico de um parlamentar atuante. Fez até acho que foi por isso que ele foi cassado também, não só por ter colocado políticos e empresários atrás das grades, num trabalho junto com dezenas de outros servidores públicos exemplares, mas ele chegou aqui já montando o Shadow Ministry, que existe na Inglaterra e em outros países, que é um sistema de fiscalização do executivo com pessoas capacitadas, com conhecimento na área. E ele montou, foi o líder. Vários parlamentares aqui do Senado e da Câmara deram apoio. Começamos um trabalho fungando no cangote, como se diz no Nordeste, do governo Lula. E já começamos com ações em cima de ações.
Poucos meses depois, Deltan Dallagnol é cassado. O PL da censura, ele também denunciou internamente como foi o processo de votação às pressas, mobilizou a sociedade. Não é coincidência, Deltan Dallagnol foi cassado. Ao mesmo tempo, vemos o ex-governador do Rio de Janeiro, senhor presidente, Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão em 3 instâncias pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de cartel, evasão de divisas e organização criminosa. Depois de cumprir apenas 6 anos em regime fechado, 6 anos, condenado a 425, só cumpriu 6. É liberado pelo judiciário para cumprir sua pena em regime domiciliar, no conforto de suas luxuosas mansões. Bastariam apenas 2 medidas da inteira responsabilidade do Congresso Nacional para iniciar a reversão dessa degradante crise moral que nós estamos vivendo. Sim, é a mãe de todas as crises. Existe a crise econômica? Existe. Existe a crise política? Existe. Existe a crise social? Claro que existe. Lá em Fortaleza agora, semana passada, esse final de semana eu estava lá, famílias correndo atrás de um caminhão de lixo para pegar comida. Agora, essa semana, nós estamos numa crise social, mas a mãe de todas as crises, nessa nação fantástica que é o Brasil, é a crise moral. Na Câmara, eu tenho que parabenizar o Senado Federal, reconhecer que fez a parte dele aqui e votou o fim do foro privilegiado há 5 anos, um projeto do senador Álvaro Dias. Por unanimidade nessa casa, deu um passo fantástico rumo como tem que ser a sociedade. Está junto, nós fomos eleitos pelo povo. A Câmara dos Deputados engaveta há 5 anos esse avanço, que é o grande guarda-chuva da impunidade, da corrupção no Brasil. Eu acredito que essa atitude é uma atitude honrada, que nós, senadores, mesmo já fazendo o nosso trabalho, poderíamos, junto ao presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, influenciar para que Arthur Lira, de alguma forma, coloque para votar, que é o desejo da população brasileira, que a justiça seja para todos. Acabando com essa blindagem, os processos saem dos tribunais superiores, do STF, de parlamentares, que tem muitos processos de correligionários seus, de familiares, e vão para a primeira instância. E aí acaba essa coisa de um poder tacitamente proteger o outro, e a coisa não anda. Não existe investigação em cima de ministro do STF, e fica esse jogo que não é bom para a nação.